Pronto. A partir do final da semana já tem vídeo novo no YouTube, viu? Bom, talvez vocês não tenham entendido quando eu coloquei no grupo hoje o título da ministração, continuidade. É diferente. O que pode falar sobre continuidade? É isso que nós vamos falar hoje. E o texto de referência está em Hebreus 11, 22. Hebreus 11 fala dos heróis da fé. Começa falando sobre fé e vai falar sobre personagens que foram tremendamente usados no exercício da sua fé. E hoje nós vamos falar sobre um desses personagens. A continuidade. Por isso nós estamos aqui. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Queridos, Abraão, vamos começar por aí. Abraão foi o primeiro guardião da Shekinah de Deus, ou da presença de Deus, foi Abraão. Sucessivamente veio Abraão, Isaac, Jacó, não é? E também José. Essa continuidade se deu com Isaac, sucessivamente com os outros patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. A vida, o resultado da vida de alguém que traz consigo a presença de Deus, ou a Shekinah de Deus, não é necessariamente só de coisas boas. Não. Quantos homens de Deus que nós vemos na Bíblia que passaram tantas dificuldades, tantas provações, não é? Que não esmoreceram na fé, mas perseveraram nela e obteram resultados positivos. Outros têm também testemunho de pessoas que deixou-se levar e tomou outros caminhos diferentes. Quem tem essa eleição de Deus, ou escolhido de Deus, sobre a sua vida, precisa estar preparado, pois ela também traz consigo adversidades e provações. A continuidade na vida de Abraão era de suma importância. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa para ele. Farei de ti pai de grandes nações. Não é? Essa é uma promessa para ele. Conta as estrelas, se puder contá-las. Conta as areias da praia aqui, Monte Areia. Conta os grãos, se você consegue. Não tem jeito. Você será pai de muitas nações. Então existia uma promessa. Mas como cumprir essa promessa se era só ele e a sua esposa? Precisava de alguém para dar continuidade. Mas existia uma promessa. Ele recebeu essa promessa ainda novo, 60 ou 75 anos, salvo engano, e só foi se cumprir com 99 anos, com 100 anos praticamente. Mas ele não arredou mão da sua promessa. Por quê? Porque existia uma promessa e precisava de alguém a mais para dar continuidade e cumprir-se com aquela promessa. Ele sabia que se não houvesse outra pessoa, a promessa também não se cumpriria. Agora, interessante a gente perceber que, por causa desse esse elo da continuidade, o monoteísmo existe até hoje. Por causa desse elo da continuidade, o judaísmo existe até hoje. Certo? Existe até hoje o judaísmo. Agora, mais importante, por causa desse elo da continuidade, o cristianismo resiste até hoje, até nossos dias, por causa desse elo da continuidade. Através de Jesus, veio os seus discípulos, veio os seus apóstolos, e nós estamos aqui hoje
pregando esse mesmo Jesus. E esse elo somos nós, hoje, dessa continuidade. Deus assim também espera de nós. Quem é escolhido por Deus não será sempre aplaudido, mas também será rejeitado e perseguido. E esse personagem que nós vamos falar hoje, conforme José, foi um desses. Rejeitado e perseguido. E a Bíblia diz o seguinte, lá em Mateus 10, 36, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Assim se deu com José. Os seus próprios inimigos eram seus 11 irmãos. Eram os seus próprios inimigos, ou seja, dentro da sua própria casa, da sua própria família. Assim foi com José. Nós conhecemos a história de José. Ele foi colocado numa cisterna pelos seus próprios irmãos, mas ele não ficaria ali para sempre. Ele seria vendido como escravo. Mas o importante é entendermos que Deus estava no controle da sua vida desde o seu nascimento. Assim é para nós. Se nós estamos aqui e Deus até permitiu que cada um de nós tenha a sua própria história, também tomássemos outros caminhos, mas hoje Deus nos trouxe de volta para o caminho que Ele já tinha preparado para nós. A virada da vida de José começa quando seu pai lhe dá uma túnica de presente. Essa foi a virada, uma túnica colorida, parecendo uma colcha de retalhos. Queridos, essa túnica se tornou o símbolo do favor de Deus para ele. Se tornou o símbolo do favor de Deus para José. E também um ponto de discórdia com seus irmãos. Por quê? Porque Jacó errou. Jacó cometeu um grande erro. Quando assim ele fez, ele deu preferência a um dos 12 em detrimento dos 11. Ele deu preferência para o caçula em detrimento dos outros 11. Ele tinha preferência por um do que necessariamente por todos os outros. Eram filhos? Eram, mas ele preferia um. O mais novo. Ele errou aí. E isso gerou essa escolha de Jacó, essa preferência de Jacó, gerou um sentimento de vazio, de discórdia, de competição desnecessária. Podia ter sido evitado, podia. Foi desnecessário isso. Mas tinha um propósito de Deus em tudo isso. É importante a gente entender que José teve uma vida resolvida, porque pensa num cidadão resolvido, José. Ele tinha uma vida resolvida porque ele trazia sobre si a Shekinah de Deus, a presença de Deus. Ele trazia sobre si a presença de Deus. Analise comigo. Ele conviveu com seu pai por 17 anos. Com 17 anos, ainda adolescente, foi vendido lá para o palácio do faraó, cujo chefe dele era o Potifar. Não é? Com 17 anos, ele viveu ao lado do seu pai, absorvendo os ensinamentos do seu pai. 17 anos foi suficiente para ele não desviar do caminho de Deus. 17 anos. Ainda criança. Não, ele foi o suficiente dos ensinamentos para ele não desviar do caminho de Deus. Que grande, que maravilha! Continuidade. Os outros também foram ensinados, pode ter certeza disso, mas tomaram caminhos distintos. Mas José não. Adão e Eva ensinou os 2 filhos as mesmas lições da presença de Deus, porque tinham um encontro com Deus. Ensinou tudo o que tinha que fazer, mas um tomou
por opção, o caminho errado. Não é? Nós conhecemos a história. Então, nós vamos absorver agora algumas lições importantes da vida de José. São 3 ou 4 lições. Primeiro, José sabia ou soube sonhar. Ele sonhava os sonhos de Deus. Ele sonhava os sonhos de Deus. Ele é tido como Abraão foi conhecido como amigo de Deus, como José foi conhecido como sonhador. José era o sonhador. Certa feita, está lá em Gênesis 37, certa feita ele sonhou com os feixes se curvando perante o seu feixe. Quem eram esses feixes? Os 11 irmãos. Quem era o único feixe? Ele. Os 11 irmãos se curvando perante ele. Ele sonhou, porque era um sonho de Deus. De outra feita, ele sonhou com o sol, sonhou com a lua e também sonhou com as estrelas. Quem era o sol? Seu pai. Quem era a lua? Sua mãe. Quem eram as estrelas? Seus irmãos. Todos curvando-se diante de Deus. Ele entendeu a mensagem. Ele entendeu o sonho, porque esse era o sonho de Deus para a vida de José. Grandes coisas tinha o Senhor para ele. Grande coisa tem o Senhor por nós, ou para nós. Pode ter certeza disso. Certamente, agora acontece uma coisa interessante. Como o seu pai tinha preferência por ele, errou nisso? Errou. Agora José também erra em contar o seu sonho para os seus irmãos. Queridos, eu anotei uma coisa bem interessante aqui. Tem coisa que Deus revela e promete somente a nós. Porque é somente para nós. Tem coisa que Deus revela para nós que é somente para nós. Não é para alardear com todo mundo, ou falar com todo mundo. Porque aquilo é meu e Deus, meu e de Deus. Porque ele não... Certamente, se ele não tivesse contado o seu sonho a seus irmãos, não teria passado por tanto sofrimento. Certamente, porque aquilo criou inveja. Porque como eu vou me curvar diante do caçula? Nós somos mais velhos. E virou aquela bola de neve que nós conhecemos. Não é? Agora, de servo de Potifar e de sua esposa. Vocês conhecem, sabe o nome da esposa de Potifar? A Bíblia não fala. Mas segundo como é que eu diria, os sábios da época, e até mesmo do islamismo, chamava Zuleika. Zuleika, com CA. Chamava Zuleika. Então, ele, de servo de Potifar e de sua esposa Zuleika, se tornou governador do Egito. Quantos anos tinha ele? 30. Com 30 anos, ele saiu com 17. 13 anos ele passou por provações e se tornou governador do Egito com 30 anos de idade. Morreu com 110. Faz as contas, 80 anos. Líder. Ajudou muitas nações. Era o segundo homem mais importante do Egito, porque primeiro era o faraó, não é? Indiscutivelmente, foi a presença de Deus que fez com que José tivesse a habilidade de desvendar sonhos e também de sonhar. Um dia, o faraó teve um sonho e ele desvendou. Por quê? Por causa da presença de Deus na vida dele, por causa do Shekinah de Deus na vida dele. Fez com que ele prosperasse ali. E aquele sonho fez dele governador do Egito. Que possamos, como José, sonhar os sonhos de Deus. Porque Deus tem sonhos para nós. Sonhar os sonhos de Deus. Senhor, o que tu queres que eu faça? Mostra-me. Deus vai falar. Deus vai conduzir. Deus vai dar a direção. Eu tenho certeza disso.
José soube perdoar. Porque nós vemos que a história teve uma fome muito grande, falta de comida, e o pessoal lá de Canaã, não é? Teve que buscar comida fora, e foram os filhos, ficou Jacó, que já era de idade, e mandou os filhos lá buscar comida no Egito, porque lá tinha fartura. Por quê? Porque José cuidava disso, não é? Lá tinha fartura. E eles foram, e foram aquela coisa toda que nós conhecemos, volta para casa, mas Benjamim fica, né? Aí eles ficaram muito tristes, viram meu pai, ele é o caçador, né? Como é que faz? Como é que eu vou falar isso para o meu pai, que já é de idade, que um vai ficar e nós vai ficar aqui de refém, qualquer coisa nesse sentido? Não. Mas depois ele se abriu. Eu sou José. Estão perdoados. Tudo que eu não poderia nem perdoar, humanamente falando, mas em Deus eu perdoo vocês. Tudo que vocês fizeram, volta e traz o meu pai para cá. Oh, glória! Ele tinha um coração pronto a perdoar. Ele soube perdoar. Independente de qualquer circunstância, amado. O cristão é perdoador. O cristão deve ser perdoador, independente de qualquer circunstância, qualquer coisa que possa ter ocorrido entre você e alguém, perdoa, porque na medida que você perdoar, você vai dar liberdade para Deus tratar na vida da outra pessoa a maneira dele e a sua maneira. A barreira que existia, o muro de separação que foi construído pela falta de perdão, vai cair e Deus vai agir e Deus vai tratar de ambas as pessoas. Se a pessoa fez uma maldade muito grande, Deus vai tratar dele à sua maneira e não é da sua maneira, da maneira de Deus. E o tratamento de Deus, às vezes dói, não é? Dói. Às vezes o tratamento de Deus fere, machuca, traz lágrimas, traz noite sem dormir, mas o tratamento de Deus é para melhorar, é para, sabe, extravancar tudo aquilo que não é dele, tira. O cristão, ele é perdoador. Tem que ser perdoador, precisa ser perdoador. A Bíblia fala, Senhor, quanto eu devo perdoar? 7 vezes, né? 70 vezes 7. Dá 490 vezes só o mesmo pecado? Não, é sempre que houver necessidade. Perdoa, perdoa, perdoa. 70 vezes 7 é sempre que houver necessidade. Não é isso? Está lá em Mateus 18, salvo engano. Quanto eu devo perdoar o meu irmão que me feriu? Toda vez que houver necessidade, perdoa, perdoa. José soube perdoar. Há um grande exemplo na Bíblia de alguém que, num processo difícil, num processo de vislumbrar a morte, perdoou. Eu estou falando de Estevão. Lembra do Estevão? Apedrejado, um conhecedor da Escritura, um palestrante de primeira, conhecedor de todo o Torá. Ele era conhecedor dos profetas. Estevão era desses. E por causa disso, criou uma inveja nos fariseus da época e levaram ele para fora da cidade para apedrejá-lo. Para apedrejá-lo. E assim foi feito, apedrejou Estevão. E nesse ato de apedrejamento da vida de alguém, nós vamos ver que 3 tipos de comportamentos diferentes. 3 tipos de comportamento. Primeiro, aquele que atira pedras. Os algozes. Que também pode ser curiosos e nada faz, mas fica aí, ó, sabe? Só de mutuca, observando você, esperando você errar. Mas junto com aquelas pessoas que estavam atirando pedras, tinha um cidadão que nós conhecemos muito bem, chamado Saulo, que veio a se tornar Paulo. Saulo era esse curioso que estava ali. Olha, que homem de fé. Mas porque esse era o curioso
que estava ali junto com as outras multidões, enquanto os atiradores, os algozes, atiravam pedras. Mas Saulo estava ali. E certamente ele, eu até já falei isso aqui, certamente ele queria, falou, que fé tem esse homem? Porque há uma terceira pessoa naquele momento que era Estevão. Estevão sabia em quem ele cria. Em quem ele cria, Estevão sabia. E o que ele fez? Olhou para o céu, viu Jesus, viu Deus. E o que ele fez? Senhor, não lhes impute esse pecado. Perdoou, morrendo, mas perdoou. Humanamente falando, irmão, era difícil perdoar. Só em Deus a gente pode perdoar situações assim. Só em Deus. E ele perdoou. Agora, uma coisa interessante, Paulo estava ali, na pessoa de Saulo ainda, ele estava ali e viu aquela, e ele, por que fé que esse homem tem? Aí nós chegamos lá em 2 Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo, o seu líder em treinamento, o seu pupilo de fé. O que ele escreveu? Paulo, que participou da fé daquele homem que cria no Deus vivo, que cria em Jesus, Paulo escreveu: por essa causa eu também sofro. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Paulo passou, como ele viu ali ainda uma pessoa perseguidora da igreja, ele viu alguém que tinha uma fé sobrenatural, que numa dificuldade tão grande, soube perdoar os seus algozes, e agora ele estava passando por uma dificuldade, tal como Estevão, que cria nesse Deus vivo, eu também sei em quem eu tenho crido. Paulo, testemunha e agora testemunhando. Ele foi testemunha e agora testemunhando da fé. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei que em quem eu tenho crido. E estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei naquele dia. Ele é poderoso para guardar quem? Aquele em quem você tem crido. Estevão viu o céu aberto. Não é? Olhou para cima, não olhou para os lados, não amaldiçoou, não. Senhor, não nos impute esse pecado, que é a ignorância. Não nos impute esse pecado, Senhor. Agora Paulo está falando a mesma coisa, em outras palavras. Eu creio nesse que Estevão creu, cria, que viu o céu aberto, eu também vejo. Para a glória de Deus. Estou passando por luta? Sim, mas eu sei em quem eu tenho crido, em quem eu tenho depositado a minha fé. Você sabe? Você conhece esse Deus que você tem buscado? Esse é o Deus que você precisa crer e depositar a sua fé. Porque nesses momentos de dificuldades, de lutas grandes, pequenas, não importa o nível delas, é Ele que vai estar com você. É Ele que vai estar com você em todas as circunstâncias. Nós precisamos entender que perdão não é sentimento, é decisão. Eu decido perdoar. Se eu for esperar perdoar, não vai chegar a oportunidade de perdoar. Depende do grau da situação. Se eu for esperar um momento para perdoar, igual o mundo aí prega, não vai chegar esse momento. Mas eu decido perdoar. Senhor, perdoa eles. Eu perdoo, meu coração fica livre. Meu coração fica livre. Ele acerta com Deus e Deus com ele no tempo de cada um. Mas o meu eu acerto com Deus agora. Perdoa, em nome de Jesus. Perdão é destrancar a porta para libertar alguém. Destrancar a porta para libertar alguém e perceber que você que era prisioneiro. Destrancar a porta para libertar alguém. Porque na medida que você perdoa, ele está livre. E você livre. Deus trata dele e trata com você a maneira de cada um. Aí você vai perceber que quem era prisioneiro era você. Por quê? Perdoar não é nada fácil, mas falta de perdão destrói.
Porque lá em Salmos 32 fala o seguinte: enquanto eu me calei, os meus ossos definharam, com os meus gemidos o dia todo. O perdão traz enfermidade na alma, no corpo. Pois de dia e de noite tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando com a seca do verão. Então, amados, perdão é necessário. Nós precisamos, como cristãos, ser perdoador, independente de. Eu decido perdoar. Amém? José foi traído pelos próprios irmãos, abandonado, esquecido, mas ele não guardou o rancor no coração. Tanto é que ele perdoou todos os seus irmãos pela maldade que eles cometeram com ele. Muito bem. Outra coisa importante também que nós precisamos saber, que José soube compreender os propósitos. Ao decifrar os sonhos das 7 espigas, lembra lá do sonho do faraó? Como recompensa, conforme já falamos, ele foi colocado como governador do Egito. 7 espigas e 7 vacas. Eu costumo dizer o seguinte: quando o 7 se manifesta, Deus se manifesta. Quando o 7 se manifesta, Deus se manifesta. Lembra de Naamã? Foi lá no Eliseu, o Eliseu nem atendeu. Não, mandou o servinho dele, Geazi, vai lá e fala para ele, dá 7 mergulhos lá no rio, né? E vai curar a lepra dele. 7. Ele questionou, pô, as águas lá do meu país são mais claras, são mais limpinhas, aqui tá sujo, tá poluído, né? Mas tinha alguém perto dele, falou, já está aqui, já que está aqui, fica, pula, não vai perder nada. Essa viagem toda, um séquito de pessoas, que como ele era uma pessoa muito importante, ele não andava sozinho, ele andava era com uma turma de gente, igual a Janja, anda com 12, para cima e para baixo, não é? Ele andava, era com a turma, não é? Então, ó, vai lá, já que está aqui, fica, mergulha 7 vezes. Ele mergulhou 1, mergulhou 2, nada, 3, nada, 5, nada, 6. Na 7ª, Deus se manifestou, ele foi curado. Quando o 7 se manifesta, Deus se manifesta. Deus criou tudo em 6 dias. No 7º dia ele descansou e viu que tudo que ele fez é perfeito. O 7 se manifesta. Deus se manifesta. E tem vários outros exemplos na Bíblia sobre o 7, mas não é isso que nós vamos falar hoje. Importante entendermos que José não queimou etapas. Não queimou etapas, não tomou atalhos, como Sara. Lembra da Sara? A sua avó? Bisavó? Sara era bisavó, não é? Que Abraão era bisavô, que depois disso veio Isaac e veio Jacó, então ele era bisavô. Sara tentou tomar atalhos e deu errado, deu Ismael, foi criado os ismaelitas, é inimigo de Israel até hoje, por causa daquele erro, não é? Então, o que acontece? Ele não tomou atalhos, ele não tomou outros caminhos, esperou o tempo de Deus, todo esse tempo, manifestar. Assim, José compreendeu o real propósito de estar ali e ter passado pelo que ele passou. Importante entendermos que a nossa vida não muda quando identificamos o problema, mas quando achamos solução e agimos. Quando identificamos o problema, não pode ficar só nisso. Precisa de ter ação. Eu identifiquei o problema, eu acho a solução e vou agir. Então, quando tenho problemas, temos lutas, qualquer solução, vou recorrer àquele que pode ajudar, aquele que pode curar, aquele que pode restaurar, aquele que está comigo, Deus. Muito bem, amados. Outra coisa importante, José, que isso é importante para nós, soube guardar a sua fé. Vivido grande parte no Egito,
mas ali não era o seu lugar. Grande parte da sua vida, que ele chegou lá, ele com 17 anos, 18 anos, e viveu até os 110, mas ali não era o lugar para ele. A Shekinah que estava sobre José proporcionou. Observe bem, olha que coisa interessante e maravilhosa, que Deus cuidou até desse detalhe dos ossos de José, conforme nós lemos lá, pela fé. Séculos depois que ele havia morrido, Moisés, que escreveu isso, lembrou, os ossos de José estão aqui, e foi um pedido dele levar para Canaã, de onde ele saiu, da terra prometida, séculos depois. Quanto tempo eles ficaram escravos no Egito? 430. Já pensou? Todo esse tempo depois, Moisés que escreveu o Torá, que escreveu isso, está lá em Gênesis 40 e qualquer coisa. Bom, em Êxodo 13, 19, Moisés pegou os ossos de José e levou junto no Êxodo para a terra prometida. Deus cuidou até disso. Por quê? Por causa da continuidade. A coisa foi continuando. José abençoou seus irmãos, trouxe a sua família. Agora Moisés está dando continuidade através daqueles escravos de 430 anos, guardando firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aquele que fez a promessa, ele pediu, José pediu, leva os meus ossos, eu sei que eu vou morrer aqui, mas leva os meus ossos para a terra prometida. E Moisés assim o fez séculos depois. E foi enterrado junto com a família, lá na terra prometida. Glória a Deus por isso. Amados, José morreu com 110 anos e enterrado no Egito. 50, 26 Gênesis, tá? Mais tarde, os seus ossos foram levados por Moisés no Êxodo. O que fez com tudo isso? A presença de Deus. Tudo isso aconteceu por causa da presença de Deus na vida de uma pessoa. Começou com Abraão, veio com Isaac, agora Jacó. Jacó teve 12 filhos, foram as tribos de Israel, deu continuidade à palavra de Deus, deu continuidade ao conhecimento de Deus através das 12 tribos. Lá na frente separou, virou o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, não é? Da Judéia, com 2 tribos somente, Benjamim e Judá. E lá em cima as outras 10 tribos, mas o Torá estava sendo estudado, manifestado e cumprido. Teve muita rebeldia, é verdade, teve muitos problemas no reis, nos profetas ali. Nós vemos Jeremias, quem está estudando comigo Jeremias, está vendo que o povo está rebelde ainda, mas Deus está cumprindo a promessa. Por quê? Porque fiel é aquele que prometeu, ele vai cumprir. Foi a presença de Deus que nutriu José de força e esperança e fez com que ele esperasse todo esse tempo até que algo viesse a mudar a seu favor. E algo mudou. Deus tinha um propósito, Deus tinha uma promessa e ele passou por todas essas dificuldades, traição em família, mas ele não arredou a sua fé 1 milímetro sequer. E Deus honrou e fez dele o segundo homem mais importante do Egito. É verdade que depois que ele morreu, entrou um novo faraó, tudo tomou outro caminho, eles se tornaram escravos. 430 anos depois, eles foram levados de volta para a terra prometida através de alguém que foi criado no palácio. Alguém que foi criado no palácio, Moisés, 40 anos no palácio, 40 anos no deserto sendo treinado e 40 anos conduzindo um povo rebelde, que saiu do Egito, mas que o Egito não saiu da vida deles. Povo rebelde. Que paciência teve Moisés. Bom,
A maior contribuição, entenda bem, queridos, a maior contribuição ou legado que podemos deixar à nossa família e à geração futura é gerar filhos espirituais para que não haja ruptura nessa continuidade. Nós estamos aqui buscando a presença do Senhor. Através de nós, há continuidade. Nossos filhos, nossos parentes, a nossa parentela, a continuidade. Agora é para isso. Essa continuidade cabe agora a nós. Eu creio, como Paulo ou como Estevão, eu sei em quem eu tenho crido. Então, isso eu preciso repassar, dar essa continuidade para os meus filhos. E eu dou glórias a Deus por isso, porque hoje eles conhecem a palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Eu não entendia isso, mas hoje eu estou entendendo. Graças a Deus. Então, temos que gerar a continuidade através de uma conexão com os nossos filhos, biológicos ou espirituais. Continuidade. Por causa dessa continuidade, o cristianismo sobreviveu até então. Por causa dessa continuidade. Os pais da fé. Começou lá. Aí veio 2000 anos atrás, com os apóstolos. Glória a Deus por isso. E hoje nós estamos aqui pregando Jesus que os apóstolos pregaram. Pregando Jesus que Paulo pregou, porque eu sei quem eu tenho crido. Essa continuidade agora cabe a nós. Cabe a nós. Como pais, o nosso principal legado é passar a continuidade da presença de Deus aos nossos filhos e eles aos seus filhos. Seus netos, bisnetos. Não sei se eu vou chegar a ver bisneto, não sei. Mas os netos estão na igreja, graças a Deus. Tá novinho, é verdade. Mas a palavra fala que ensina o caminho que o seu filho deve andar. Desde a pequenina idade, depois de grande, não se apartará desse caminho. Provérbio 22:6. Graças a Deus por isso. Conforme nós já falamos, José viveu 17 anos com seu pai. 17 anos foi o suficiente para ele, com 110, não ter desviado dos caminhos de Deus. Está aí, novinho, 22 anos. Eu vou, ele fica. Que não se aparta dos caminhos de Deus. Há continuidade. Essa é a tônica da nossa palavra hoje. Há continuidade. Quem é pai tem seus filhos. Quem é mãe tem os seus filhos. Que nós possamos dar essa referência de continuidade para cada um deles. Então, quando nós vemos jovens buscando a Deus, ao invés do mundo e seus atrativos, devem ser motivo de grande regozijo, pois certamente nos bastidores, alguém pagando o preço por isso. Alguém pagando o preço por isso. Quando a gente vê jovens na igreja, lá você vai no culto dos jovens, você vê aquele tantão de jovens ali, 70, 80, 100 jovens ali. Alguém está pagando o preço para eles estar ali. Graças a Deus por isso. É a continuidade. Alguém que entendeu que ele precisa fazer isso. A continuidade. Graças a Deus por isso. Para que não haja ruptura nessa continuidade. Então, que nós possamos, nós pais, aqueles que, e os filhos que aqui estão, a responsabilidade de dar continuidade. Nós pais, é nossa. Eu estou fazendo a minha parte. Eu tenho certeza que eles também farão. Para a graça e a glória de Deus. Amém, amados? Que nós possamos tomar essa palavra de continuidade para nossas vidas. Um grande exemplo de continuidade? Davi. Salomão. Passou a vida ensinando para ele. Teve outros irmãos? Teve. Desviaram-se do caminho. Salomão desviou lá na frente, é verdade. Mas ele pegou todos os ensinamentos que o seu pai passou para ele. E se tornou um grande homem. Escreveu provérbios maravilhosos, livros maravilhosos, textos maravilhosos, que nós aprendemos com ele até hoje. Não é? Um grande exemplo de continuidade também. Amém, amados? Se alguém